of the Dragon, ou A Casa do Dragão, a nova série spin-off de Game of Thrones do mundo de Gelo e Fogo, e estreou ontem com revelações bombásticas. Hoje eu vim contar tudo que você pode não ter entendido sobre a série de uma maneira clara, para que você não fique confuso, muitos termos, o que é DC, o que é AC, é uma banda, o que é isso, é um filme? Vim explicar tudo pra vocês, e se você é novo por aqui e quer apoiar o meu trabalho, não deixa de curtir já esse vídeo, se inscrever no canal. Se vocês querem mais vídeos de House of the Dragon, deixa um comentário aqui embaixo, eu vou adorar fazer mais vídeos, me contem se vocês querem que eu fale de episódio por episódio da temporada, e aí eu volto semanalmente aqui pra falar sobre a série, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Mas antes de mais nada, antes de eu te explicar tudo que talvez você não tenha entendido sobre esse episódio, roda essa vinheta. Eu sei que eu falei que eu ia explicar de uma forma mais prática e mais simples, mas antes de eu conseguir te explicar o que tá acontecendo atualmente dentro da série, eu preciso te explicar só um pouquinho antes, um tiquinho assim no passado, pra poder te ambientar no que tá acontecendo. Eu acho que esse primeiro episódio, a série conseguiu ambientar muito bem, mas se você não é aquele fã que lê os livros, que você gosta muito da série, você gostou muito da série de GOT, mas você não lê os livros, por algum motivo, você não gosta de ler, ou N motivos, talvez você não tenha entendido algumas coisinhas. Então por isso que vou aqui te explicar. Vamos voltar um pouquinho no passado, quando o Aegon, conquistador, Aegon Targaryen, chegou em Westeros, chegou ali na antiga, não existia na época, King's Landing. E ele ficou conhecido como conquistador porque ele dominou e se autoproclamou o único rei de Westeros, porque até então naquela época a gente tinha muitos e muitos reis. Então cada, por exemplo, rei de Winterfell, rei do Valyria, rei, enfim, entenderam, né? Rei de Dorne, rei de não sei o quê. Então ele foi lá em cada reino dos 7 reinos de Westeros e falou assim, ou eu mato todo mundo com os meus dragão, porque imagina, chegando o carinha lá com o seu dragão, né? Todo mundo baixou a cabeça, falou, não, vou te seguir, quem não baixou, ele queimou geral. Então, ambientados, a gente teve a conquista. Então, a unificação de Westeros como um único reino, com um único rei, um único monarca rei. E a partir daí, tudo ficou dividido entre antes da conquista, AC, e depois da conquista, DC. Então a gente tem essas duas divisões de tempo. Então a contagem de tempo passou a ser dada a partir desse momento depois da conquista. Então foi tudo contado com 1, 2, 3, ano 4, ano 5 depois da conquista. A Daenerys, ela foi nascer muito tempo depois. House of the Dragon se passa em 105, a história ali se inicia em 105 DC, depois da conquista. Então aqui a gente vai ver coisas que levaram a talvez o fim, talvez a gente já sabe que sim, né, mas aquelas que não querem dar spoiler. Então nessa série a gente vai ver como que a dinastia Targaryen, que era a maior de todas, a que dominava, a que, tipo, tinham que escolher quem deles seriam os novos monarcas, para uma monarquia que caiu, né, que sobrou só Daenerys e Viserys aí em Game of Thrones. Então aqui a gente vai ver como que essa grande dinastia Sangue e Fogo virou nada. Lembrando que a série ela é baseada no livro, então todos os dados que eu vou falar aqui pra vocês são relacionados a informações que tem no livro Sangue e Fogo, que é o livro que é usado de base aí com as informações que tem nele pra construir essa série. Uma coisa que eu preciso falar que eu achei muito interessante foi o quão fiel a série desde o princípio, desde pelo menos nesse primeiro episódio, né? A gente fala desde o princípio, mas vai que o segundo já dá uma reviravolta. Mas nesse primeiro episódio foi muito fiel a tudo que a gente tem no livro de Sangue e Fogo. Então tem vários momentos em que foram extremamente fiéis e eu vou pontuar alguns aqui com vocês. Embora esse primeiro episódio tenha acontecido bastante coisa, vem muito mais coisas por aí. Vamos resumir então todos os acontecimentos aí desse primeiro episódio. A gente começa o episódio sendo ambientado em King's Landing. Então lá a gente tem o rei, que é o Viserys Targaryen. Ele foi um rei, esse é um ponto muito importante pra você entender, que foi escolhido. O que aconteceu? Reuniram ali uma galera pra decidir quem seria o próximo rei. Isso porque o rei Jaehaerys, que era o rei antes do rei Viserys, que a gente viu aí na série, ele ia morrer, né? Tava ficando muito velhinho. E eles queriam saber quem seria a pessoa que seria o próximo rei. Porque o rei Jaehaerys só tinha uma filha. A gente já sabe que monarquia é passado de rei pra rei, aquela coisa que segue o nome e tal, tal, tal. Mas eles não conseguem eleger uma rainha mulher. Eles não conseguem, não querem, né? Eles sempre preferem, a gente tem um histórico de sempre preferir homens. Por isso, o Viserys é o rei nesse atual momento aí da série. Então, quando houve essa reunião pra decidir se seria a filha do rei Jaehaerys ou se seria o irmão do rei Jaehaerys, criou-se um precedente de que seria sempre o homem, o primeiro homem na linhagem aí do monarca, no caso do Jaehaerys, e agora, seguindo a mesma linha, o Viserys. Porque o Viserys, o rei atual da série, vou bater nessa tecla pra vocês não se confundirem os nomes, ele não tem filhos. A gente começa esse primeiro episódio com a esposa dele grávida, e ao longo do episódio a gente viu aí naquela cena
cena super brutal, super difícil de assistir. No momento do parto, acabou se complicando a coisa, o bebê tava ali numa posição um pouco de ponta cabeça e tal, e aí ia acabar morrendo ou o bebê ou a mãe, eles não iam conseguir fazer esse parto, ele acabou optando pelo o bebê, porque ele achava que seria um menino, ele tinha muita certeza que seria um menino. Eu entendo o pensamento do Viserys em não trazer esse grande problema pro rei, ele querer ajeitar as coisas de uma maneira mais pacífica possível. Inclusive no livro ele é descrito como um cara muito pacífico, que não gosta de problemas. E depois de um dia, com apenas um pouquinho mais de um dia de vida, o bebê dele também morreu. Então foi tudo pra nada, foi tudo em vão, porque ele acabou ficando sem um herdeiro homem. E sua única herdeira é a Rhaenyra. Rhaenyra é essa que é uma das protagonistas da série. Aí a gente tem outro ponto, porque o rei Viserys, ele também tem um irmão, o Daemon Targaryen. E o Daemon, ele é um cara muito sanguinário, inclusive no livro ele é muito descrito como um cara que quer sempre as coisas resolvidas e tudo do jeito dele. Ele é de certa forma até um pouco mimado, embora ele tenha ali uma certa... ele saiba ver o que é o certo e o errado, muito entre aspas, mas ele é um cara que, entre o certo e ser do meu jeito, ele prefere as coisas do jeito dele. Então, partindo do princípio que a gente criou ali uma lei de que o Viserys foi eleito sendo irmão do rei pra ser rei, ao invés da filha mulher, que ficou inclusive conhecida como a rainha que nunca foi, que inclusive fizeram essa menção aí no episódio. A gente tem o Daemon achando que tem completo direito de ser o rei e, partindo de precedentes, realmente ele seria o rei eleito. Mas logo após o parto, nesse episódio, a gente viu exatamente como no livro, eu vou ficar batendo nessa tecla porque realmente é muito igual ao que é descrito os acontecimentos do livro. A gente teve o Daemon indo beber, ele é um pouco revoltado com as questões ali do governo, da politicagem, ele não gosta que o Otto, né, que é o mão do rei, do irmão dele, não curte muito ele, sempre fala mal dele, eles têm ali, sempre tiveram uma grande rivalidade, então ele vai pra um bordel ali e tal, e no meio do rolê ele acaba dando um discurso, e nesse momento que ele vai dar esse discurso, ele acaba falando do herdeiro por um dia. Ele fala que ele realmente teve o bebê que ele tanto quis, o irmão dele, mas o bebê foi herdeiro apenas por um dia, zombando de toda a situação, e o rei acabou de perder a mulher e o bebezinho, é tudo muito traumático pra ele, escolheu o filho e não a mulher, e os dois acabaram morrendo e tudo aquilo. E isso chega no ouvido do Viserys, e o que acontece? O Viserys fala: opa, eu sempre te defendi, porque eles sempre foram muito chegados, os dois irmãos. E aí você me fala isso, você me apunhala pelas costas, falando mal de mim, falando essas coisas sobre o meu filhinho que acabou de morrer, a minha esposa, e ele acaba castigando o irmão, dizendo que agora a rainha eleita, né, vai ser a Rhaenyra, quebrando todos os precedentes, porque ele não tem um herdeiro homem e acabou escolhendo a herdeira mulher pra seguir a linhagem, pra ser de fato uma rainha. E o Daemon fica full pistola. Se a gente for seguir o que rola no livro, esse é o momento em que o Daemon vai voltar, vai seguir as ordens do irmão, que manda ele voltar pro Vale de Arryn pra encontrar a esposa. E aí, nesse meio tempo, tem uma menina que ele se pegava ali no bordel, eu acredito que vai ser aquela moça que já apareceu nesse primeiro episódio, e essa concubina dele acaba engravidando. E aí ele presenteia ela com um ovo de dragão, e o rei fica full pistola e faz ele devolver o ovo de dragão, porque ela não é uma Targaryen. E aí se iniciam a junção de todos os reinos, né, todos os senhores ali que não concordam com a Rhaenyra sendo a rainha. E a partir daí a gente vai começar de fato a toda essa grande treta que vem aí nos próximos episódios. Daemon, o herdeiro por direito, porque seria aí dos precedentes que a gente já tinha visto, que o próprio rei foi eleito da mesma maneira, sendo irmão do rei, ou porque era o único homem, ou então a Rhaenyra, que é a filha do rei e que ele falou que ela ia ser. Então que treta, não é mesmo? E aí é nesse ponto que a gente se encontra no final desse episódio, quando aquele naquela cerimônia ali no reino, eles fazem os senhores ali de Winterfell, os senhores do Vale de Arryn, de Dorne e tal, se ajoelhar pra falar que mantém aí a sua aliança com a coroa e que vai apoiar a Rhaenyra como rainha. A gente sabe que muitos deles vão quebrar esses votos aí mais pra frente. Algumas outras coisas rolaram e eu queria aqui pontuar, porque são muito iguais o que rolou no livro, e eu achei interessante da gente comentar. Toda a questão do Daemon, da questão dele ter uma rivalidade com o Otto Hightower, né, exatamente igual a gente tem no livro. Então, o Otto realmente aconselhou ao rei, o irmão do Daemon, né, não colocar ele em nenhuma coisa que desse muita responsabilidade, porque ele era tipo um Jaime Lannister da atualidade, sabe? Um cara que não é muito inteligente, por assim dizer. Então se colocasse ele na Casa da Moeda, ele ia afundar todo mundo em dívida. Se colocasse ele como mestre de leis, ele também daria muito trabalho. E acabaram colocando ele, tipo, com a galera que serve, sabe? Tipo, o exército. Colocaram ele pra liderar o exército, falando assim, essa galera
mulher ali que vai defender o reino. E ele unificou como ali, né, o grupo dos Dourados. E é a partir desse momento que ele percebe que ele fez uma merda, né? O Otto falou, pô, eu dei um exército agora, né? E nesse próprio episódio o Viserys falou, pô, você mesmo falou pra não botar ele lá como negócio da moeda, não colocar ele lá como negócio de lei. E aí agora você tá reclamando que eu coloquei ele justamente no que você mandou pra ser chefe do exército? E aí o Otto percebe que ele fez uma grande cagada, porque depois de tudo isso que rolou, eles tendo escolhido a Rhaenyra como rainha e não o rei, e não o Daemon pra ser o próximo rei. O Daemon tá full pistola e agora ele tem um exército, fora todo mundo que vai se aliar com ele. Imagina a treta. Então eu achei interessante que esse ponto de realmente todo esse histórico de ele ia ser o cara da moeda, ele ia ser o cara ali que ia administrar as leis, e no final o Otto realmente falou, não, coloca ele lá como o cara lá do exército. Foi exatamente assim no livro. Primeiro ele aconselha uma coisa, aconselha outra, até que de fato o Viserys faz, e disse, né, a história de que o Viserys era um rei muito suscetível, então ele sempre escutava bastante as coisas e depois ele agia. Nesse episódio a gente tem outro exemplo disso com a Alicent Hightower, que é a filha do Otto Hightower. A Alicent, ela era uma menina muito conhecida por ser muito bondosa, ela era muito gentil, ela lia histórias pro falecido, né, rei Jaehaerys, e ela sempre ficou ali em Kingsland justamente por ela ser tão agradável, e agora atualmente ser filha, ela tem 18 anos, da atual mão do rei, né, que é o Otto Hightower. Então, nesse episódio, a gente teve um momento ali bem difícil de assistir, que era o pai oferecendo a própria filha, falando, vai lá consolar o cara que acabou de perder a mulher, tananã, meio que dando a filha ali pro rei, mas uma coisa extremamente comum dentro aí de Game of Thrones. E com isso, a gente já sabe que no livro eles acabam se casando, embora seja oferecido pra ele Targaryens, ele acaba escolhendo realmente a Alicent, ele acaba depois de um ano, só um ano depois do falecimento da sua esposa, ele acaba se casando com a Alicent. Então, alerta, spoiler, desculpa. Ele acaba se casando com a Alicent Hightower na esperança de tentar ter outro herdeiro, porque daí não precisaria ser Rhaenyra. Se ele conseguisse ter um herdeiro homem com a Alicent, poderia se seguir aí, né, os filhos dele, herdeiros legítimos de casamento, evitaria toda uma confusão, mas isso aí é papo para um próximo vídeo. Por tudo que a gente viu até aqui, eu acho que a gente pode esperar mais episódios aí fiéis, tão fiéis quanto a gente teve esse primeiro. Eu acho realmente que vai seguir essa linha. Muitos detalhes, micro detalhes que a gente já teve apresentados no livro de Sangue e Fogo foram exatamente iguais aí na série. Isso me deixou muito, muito animada. Eu sei que de certa forma, pra quem já leu o livro, a gente fica tipo, pô, tá desenhando na minha cara, né? A gente já sabe, mas a gente tem que sempre lembrar que tem gente que não leu os livros, é pra isso que eu estou aqui, pra explicar essas coisas pra vocês, e que não vai entender e realmente precisa que as coisas sejam explicadas, e caso você não tenha entendido, estou aqui para explicar pra vocês. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não deixa de comentar aqui embaixo, eu vou adorar saber, pra trazer ou não mais vídeos semanais, ou se eu faço só no final da temporada. Me conta o que vocês preferem que eu fale episódio por episódio, ou no final da temporada, e aí toda segunda-feira eu venho aqui falar da Casa do Dragão de House of Dragons, e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, estarei aqui para isso. Um beijo e até o próximo vídeo.